Eu sei que vai parecer meio mórbido eu trazer um livro onde alguns personagens morrem no final de 24 horas, justamente no mês do Setembro Amarelo, né, que é um mês um pouco delicado, mas assim, a mensagem que esse livro traz, as visões de mundo que ele dá, é muito tocante, é muito emocionante e se encaixa perfeitamente nesse mês. Então, eu vou explicar para vocês um pouco sobre o livro, contar um pouco do que narra a história, né, os dois morrem no final, e trazer para vocês um pouco da minha visão sobre o livro, sobre o que eu absorvi desse livro e o porquê eu acho que ele se encaixa perfeitamente nesse mês, porque que eu acho que é uma leitura muito boa, eu recomendo super a ser feita no Setembro Amarelo. Eu sei, parece controverso, mas vocês vão entender por quê. Oi, eu sou o Mark e bem-vindos a mais um vídeo. Os Dois Morrem no Final é um livro do Adam Silveira, né? Apesar do sobrenome ele não é brasileiro. Foi lançado aqui no Brasil pela editora Intrínseca em 2021. Nesse livro a gente acompanha dois personagens principais, né? O Matthew, acho que Matthew, né? Que é americano, Matthew, e o Rufus. Os dois são personagens totalmente diferentes um do outro, sabe? Um é do tipo mais certinho, não vou dizer certinho, né? Mas é aquele cara mais recluso, que gosta mais de ficar em casa, jogando videogame, sai pouco, tem poucos amigos, na verdade não tem quase que amigo nenhum. Mas é um cara mais recluso. O outro já é mais a linha bad boy, sabe? Vive em confusão, vive em briga, morar em orfanato. Orfanato. Acho que é orfanato mesmo. Né? Então, assim, eu digo orfanato, mas eu penso muito em aquelas casas onde tem uma família que adota várias crianças. Então, não acho que não seria bem orfanato, né? Mas é mais ou menos, é como se fosse um orfanato sem ser um orfanato, sabe? Meio controverso, mas acho que deu pra entender, né? Sim, de vez em quando não, mas sim. Então, Entendeu? no começo do livro, a gente tem essa visão de como é a vida de cada personagem. Só que nesse universo do Adam Silveira, existe a tal da Central da Morte. A Central da Morte nada mais é do que tipo um serviço telefônico, né? Meio mórbido de dizer, mas sim. Que entre meia-noite e 2 horas da manhã, se você fizer o cadastro na Central da Morte, né? Também tem todo esse rolê de cadastrar, eles te ligam e te falam, olha, essa é as suas últimas 24 horas. Você vai morrer melhor, não dentro de 24 horas, né? Mas esse é o seu último dia. Porque a Central da Morte pode te ligar meia-noite e 1 ou 1h59. E você pode morrer, se ela te ligar 1h59, você pode morrer às 2h01, ou pode morrer 10 da noite. Não, ela não te fala a hora que você vai morrer, do que você vai morrer, nada. Só sabe te informar que você não passa de meia-noite daquele dia, sabe? Então, assim, é meio esquisito de se falar, é meio estranho de se pensar, mas a premissa, é o universo que o Adam Silveira traz nesse livro. Fim dos tempos mesmo, viu? Fim do mundo, bem que o povo da igreja fala. E acaba que nos nossos dois personagens principais, né? O Matthew, como é que é? O Matthew, eu sempre vou confundir, porque é o português, né? O Matthew e o Rufus recebem essa ligação dizendo que eles só têm aquele dia para viver, que depois disso eles vão morrer. Fala, não me diga! Só que o livro também traz uma premissa muito boa do seguinte: essas pessoas, elas têm ciência de que elas vão morrer dentro de 24 horas. Então pode ser uma morte natural ou um desastre. No caso do desastre, fica aquela, pode acontecer só comigo, mas pode acontecer comigo perto de outras pessoas. Então eu não quero estar perto de quem, por mais que eu precise estar, né, perto de quem eu amo para me despedir, eu não quero estar perto deles quando a tragédia acontecer, porque por mais que essa pessoa que eu amo não vai morrer, porque a Central da Morte não ligou para ela, ou para ele, né, ou para eles. Peraí que minha voz tá indo embora. 3 dias depois... Acho que voltou. Voltou.
Então o cara pensa assim, não, deixa eu ficar longe deles, né? Então nessa premissa, nessa ideia, existe um aplicativo chamado Último Amigo, em que você faz o cadastro lá no site, no aplicativo, e você consegue encontrar com outra pessoa que vai passar o último dia contigo. Pode ser uma pessoa que também a Central da Morte ligou, ou pode ser uma pessoa aleatória. Aí, infelizmente, ele traz aquela questão, né, de gente que só quer sexo rápido, né, tipo assim, vou fazer um sexo com esse cara aqui, depois eu não vou ter que ligar pra ele, porque ele vai estar morto, sabe? É meio pesado, mas pela premissa do livro aqui, realmente acontece. Machista! Mas os nossos dois personagens não são desse tipo de linha. Eles são dois terminantes, que é o termo que eles usam, né, para quem tá terminando a vida. Terminantes, achei meio mórbido também. Eu vou usar muita palavra mórbida aqui, mas realmente é. Mas eles se encontram no aplicativo, né, eles marcam de se encontrar e a história começa a narrar a partir daí. Do ponto onde eles vão se encontrar e depois as próximas horas dos dois vivos juntos. Que lindo, cara! Que atitude, Nicole! Eu lembro que quando eu li esse livro, toda essa premissa que eu falei de as últimas 24 horas e tal, eu pensei, ok. Porque, querendo ou não, a gente não sabe quando a gente vai morrer nem nada, mas ok, vamos morrer, normal. Só que o que eles fizeram, a mensagem que ele traz sobre o aproveitar essas últimas 24 horas é que me pegou. Eu também. E assim, o autor trouxe umas questões que me deixou pensativo, sabe? Porque entre os personagens, né? Tanto Rufus quanto Matthews, quanto outros personagens que também saem notas, tipo assim, a Central da Morte não ligou para fulano porque fulano não vai morrer hoje. Ou a Central da Morte ligou para fulano porque fulano vai morrer hoje. Então, todas essas premissas, os capítulos quando começam com outros personagens, eles começam assim. Então, o autor, ele trouxe muita questão na questão das últimas horas, ele trouxe questões do tipo, se você sente alguma coisa, ou remorso, ou amor, ou qualquer tipo de sentimento por um parente, por um amigo, ele traz a premissa de que você tem que falar. Que você não pode desperdiçar o momento, achar que ele sabe, é o óbvio. Não, o óbvio precisa ser dito, sabe? Eu tô com medo, eu tô com receio, que não sei o que. Se você não fizer isso, você não vai ter outra chance. Você pode não ter outra chance, né? No nosso caso aqui, você pode ter ou pode não ter. E aí, você vai deixar escapar? Mas eu tenho medo de fazer isso e de me arrepender, ou eu tenho medo de fazer isso e o que as pessoas vão achar de mim, o que as pessoas vão pensar de mim. Meu querido, você só tem 24 horas, você vai deixar mesmo de fazer o que você quer por causa dos outros? Você vai deixar mesmo de, sei lá, entrar num brinquedo perigoso que você sempre quis ir por medo de que você vai morrer? Você já vai morrer, sabe? Então, sim, não se prive de fazer essas coisas que você quer. Essa mensagem me pegou, tipo assim, um tapa de luvas na cara. Eu entendi a referência. Então, assim, eu acho que a mensagem que mais pega no livro, a mensagem que mais se adequa, inclusive, ao Setembro Amarelo é: a vida é uma dádiva. Cada momento, cada minuto é um presente. Então, aproveite, porque você não sabe quando a morte vai te ligar, né? Você não sabe quando que vai ser a sua última vez, o seu último dia. Então, assim, deu vontade, pega e faz, sabe? Eu tiro pra mim, eu vou até abrir um parênteses aqui antes de continuar o livro, que é com relação ao canal. Antes, eu ficava com muito receio de tipo, eu não sei se eu vou gravar, eu não sei se é uma ideia boa começar um canal no YouTube e tal. Mas eu penso assim, gente, se eu fazendo ou não fazendo, o que isso vai mudar, sabe? Eu falo não no contexto de divulgar livros, de incentivar as pessoas a lerem, de falar às pessoas sobre a minha visão sobre os livros. Isso daí é meio que óbvio.
Mas eu falei assim, eu vou me machucar fazendo isso aqui? Não. Eu vou estar ganhando alguma coisa? Sim. Eu vou estar ganhando mais interação com as pessoas, eu vou estar atingindo objetivos meus. Então, se eu só tenho a ganhar, por que não? Eu quero aplausos. Mais alto. Então, assim, voltando agora pro livro. O livro é sim um romance, tem sim, né, um romance LGBT, mas o romance fica mais pro final do livro, né, eles começam a entender os sentimentos um pelo outro, mas no final do livro é tratado todas essas questões de últimos minutos, aproveitar os últimos minutos e como aproveitar, questões de conversar com as pessoas, dizer as últimas palavras para as pessoas, externar sentimentos. Isso é muito mais bem trabalhado e muito mais bem colocado no livro do que o romance. Mas a gente vê ali traços aqui e ali que a gente fica assim, vai rolar. Então depois quando rola ali o casalzinho, você fica todo felizinho. Não tem jeito. Ai, que delícia! E o que me pegou de assim, desprevenido total nesse livro, mas total, é que o autor soube muito bem colocar questões de tipo assim, nessas de o que a gente vai fazer nas últimas 24 horas e tal, por diversas vezes eu pensei, ele tá me dando, o autor que eu tô querendo dizer, tá, gente? Ele tá me dando indícios de que talvez a Central da Morte tenha errado, que talvez a Central da Morte tenha ligado para um Rufus diferente, ou para um Matthew diferente, né? Ou melhor, ter deixado de ligar para a pessoa certa, ligar para a pessoa errada. Então, por diversas vezes eu pensava, não, eu acho que é o Rufus que recebeu a ligação errada, não, eu acho que é o Matthew que recebeu a ligação errada. Então eu fiquei penoso em acreditar que iria acontecer alguma tragédia com eles, sabe? Errou feio, errou rude. E assim, o livro, ele é narrado, os capítulos no caso, né, são narrados pelo ponto de vista ora do Matthew, ora do Rufus. E aparece em cima do capítulo, né, em cima do nome do personagem que vai estar narrando, pelo ponto de vista de qual personagem que vai estar sendo narrado, a hora. Então a gente consegue acompanhar literalmente o dia, né, tanto na história escrita, né, decorrida, quanto ali no reloginho em cima, marcando a hora. E o que eu achei interessante é que, como eu falei um pouco mais atrás no vídeo, a relação de trazer outros personagens para a história, que vão morrer ou que não vão morrer, dentre esses personagens, principalmente os personagens que não vão morrer, eles têm alguma ligação, algum entrosamento com os dois principais. Então, não vou dizer que necessariamente são amigos dos principais. Alguns até que sim. Mas os que não são, os que são totalmente histórias diferentes. Vamos colocar aqui um exemplo. O João vai morrer no mesmo dia que o Rufus e o Matthew. Tá? O João não se esbarra com o Rufus e o Matthew. Mas o João, em um determinado momento, ali no capítulo que está falando do João, e que o João vai aparecer esporadicamente no livro, o João uma hora vai estar na janela da casa dele e vai estar vendo dois garotos passando pela casa, pela rua dele, conversando alegre e tal, e o João fica vendo, olha, pelo menos a juventude vai prevalecer, eles são muito jovens, eles vão viver muito e tal. E o João tá vendo quem lá do outro lado da rua? O Rufus e o Matthew, sabe? Essa interação, eu tô dando um exemplo aqui porque, não sei, não tem nenhum João nessa história não. Mas essa interação que ele traz, e não é só com um personagem, é com vários personagens, sabe? Essa teia que eu costumo dizer, né? Bem entrelaçado, bem costurado. É muito bonito de se ver, muito gostoso de se ler. E isso me fez encantar ainda mais para esse livro. Me fez me ver esse livro com olhos muito mais quentinhos. Mas eu não estava preparado para o final desse livro. Eu acho que não é spoiler para ninguém, né? Mas o título é um grande do spoiler. Infelizmente, sim, os dois acabam morrendo no final, como diz o título. Volto a dizer, ele me deu tantas coisas, assim, dizendo que talvez eles não morram, né, no final. Talvez tenha algum engano.
Mas eu fiquei tão apegado aos personagens, tão apegado, que quando aconteceu a morte deles, me pegou tão de surpresa, né, apesar de estar no final do livro, que eu me recusei a acreditar que realmente tinha acontecido isso no final do livro. Então, não, sério, eu chorei com esse livro. Não posso dizer que não, eu chorei com esse livro. Desumanos, o que tá acontecendo comigo? E por toda essa trama, por todas essas mensagens, essa costura, esse negócio de me fazer pensar que talvez estivesse alguma coisa de errado, mas não tá. Eu fechei esse livro com 5 estrelas, favoritado, e vou dizer, se encaixa com Setembro Amarelo por essa questão de que a gente tem que aproveitar. Não é por conta de um momento ruim, de uma notícia ruim, de que 1 ou 2 segundos de uma tragédia que aconteceu com você, ou de uma notícia, ou de qualquer coisa, sabe? Que vai acabar com a sua vida, sabe? Dias ruins a gente tem, sim, assim como o Rufus e o Matthews, né? Mas eles receberam a notícia de que eles iriam morrer em 24 horas. Imagina se você recebesse uma ligação dizendo que em 24 horas você vai morrer. E aí? Você acha que em 24 horas você consegue resolver todos os pormenores da sua vida? Não! Fazer tudo o que você queria? E por causa disso você vai fazer besteira? Eu acho que eu posso colocar assim. Não. Aproveite a vida. Eu sei, é difícil. Tem muito pormenor, mas também tem muita gente que pode te ajudar. Tem muita central. Eu vou colocar aqui, onde está o meu dedo aqui, mais ou menos, o número da central que eu sei que tem como ligar, que agora não me lembro agora o número, de ajuda para quem precisa desse tipo de ajuda, sabe? É um número muito bom. Você vai conversar, não é com qualquer pessoa, são com pessoas especializadas, né, com psicólogos, psiquiatras. Eu acho que psiquiatra também, mas psicólogo eu tenho certeza. É um número de 24 horas, é um atendimento 24 horas, é um serviço gratuito, sabe? Eu não quero falar no telefone. Tem também site. Então, também, se eu achar o site, eu vou colocar aqui embaixo também. Então, assim, gente, procurem ajuda. Sério, procurem ajuda. É difícil, eu sei que é difícil, mas assim como em qualquer doença, o primeiro passo é aceitar que você precisa de ajuda e pedir ajuda. Tá ok? Então, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Vou novamente recomendar a leitura de Os Dois Morrem no Final, por todas essas mensagens, por todos esses contextos, pela narrativa incrível, pelos personagens serem cativantes, e dizer que você não está sozinho, tá? Eu te vejo na próxima. Eu espero te ver na próxima. Você entendeu o que eu quis dizer? Então, tchau, tchau.